todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou o professor Reni Alves Costa e dando continuidade à aula passada, o tema desta aula aqui é Propriedades Periódicas dos Elementos Químicos, parte 2. Agora, que já entendemos como se lê, a tabela periódica e o que ela indica, vamos agora falar das propriedades periódicas. E a primeira propriedade periódica que a gente vai falar, é o raio atômico. Então, o raio atômico, ele é a distância entre o centro do átomo, e a sua camada de valência, que é o nível de energia com elétrons mais externo do átomo. Pelo fato do átomo não ser rígido, é impossível, calcular o raio atômico exato. Desse modo, calcula-se o raio atômico médio, que é a metade da distância de uma ligação química, ou a metade da distância entre os dois núcleos. E como a gente pode ver aqui nessa figura de baixo, essa é a tendência periódica do raio atômico. Ele aumenta no período da direita para a esquerda e descendo na coluna, de cima para baixo. Com relação à periodicidade do raio atômico, podemos dizer que ao descermos nos grupos da tabela periódica, vimos no slide anterior que o raio atômico cresce. Isso resulta basicamente do aumento do número quântico principal, N, ou seja, o aumento do número de camadas. Consequentemente, o aumento do número de camadas aumenta a distância entre o núcleo e a camada eletrônica mais externa, resultando no aumento do tamanho do átomo. Vale ressaltar que o acréscimo de camadas entre a camada de valência e o núcleo, como a gente pode ver aqui na figura, acarreta no aumento da blindagem eletrônica promovida pelos elétrons mais internos. E isso aumenta as repulsões intereletrônicas, que como consequência aumenta o raio atômico à medida que vai descendo por uma coluna. Agora, deslocando da esquerda para a direita e o mesmo período da tabela periódica, como a gente pode ver aqui na figura, a gente observa o quê? A diminuição do raio atômico. Essa tendência ocorre devido ao aumento da carga nuclear efetiva à medida que a gente desloca, que a gente se desloca no período da esquerda para a direita. E por que, que a carga nuclear efetiva aumenta à medida que a gente percorre a linha ou período da esquerda para a direita? Porque a quantidade de prótons no núcleo aumenta, resultando em um aumento da atração dos elétrons, da eletrosfera. Além do fato de que os elétrons estão sendo adicionados na mesma camada, e não em camadas mais externas, como a gente pode olhar aqui, ó. E isso contribui para o aumento da carga nuclear também, tá certo? Agora veja que em um mesmo período o efeito de blindagem não varia praticamente, pois o número de elétrons entre o núcleo e os elétrons de valência é o mesmo, justificando a redução do raio atômico. Aqui nesse slide temos um gráfico em que no eixo Y estão os raios atômicos e no eixo X estão os números atômicos. Perceba que aqui, nessa sequência, temos os elementos que se encontram na mesma família. Veja, lítio, sódio, potássio, rubídio e o césio. E veja que o raio atômico vai aumentando, tá certo? E aqui, são os elementos que estão na mesma linha ou no mesmo período, tá? Perceba que o raio vai diminuindo, à medida que eu caminho pela linha, Aqui no caso do lítio até o flúor, veja que vai diminuindo. E o mesmo padrão se repete, para os demais períodos. Mas perceba, que existem algumas irregularidades. Bem, dentre essas irregularidades, eu queria chamar a atenção para essas regiões aqui, tá? Então perceba que aqui não há uma diminuição tão abrupta do raio atômico. Aqui nessa também tem horas que há um aumento do raio atômico e aqui também, tá? Então essas regiões são correspondentes
aos que a gente chama, né, de elementos de transição. Bom, então aqui nessa figura a gente pode ver melhor como ocorre a variação do raio atômico. Vamos pegar os elementos aqui do quarto período, né? Referente aqui aos elementos de transição. Então veja aqui do escândio para o titânio, há, né, uma diminuição do raio atômico, do titânio para o vanádio também, né, do vanádio para o cromo também, ó. Aí aqui já ó, do cromo para o manganês já não é uma diminuição tão abrupta, né? Ó, do manganês para o ferro também, ó. Ferro para cobalto também diminui bem pouco. Cobalto para níquel também. Agora do níquel para o cobre já há um aumento, né, do raio atômico, e do cobre para o zinco também, tá? Então a gente pode dizer que nos elementos de transição ocorre uma leve diminuição do raio atômico, seguido de um aumento nas duas colunas finais, ok? Agora vamos analisar quando a gente vai descendo pela coluna, tá? Então vamos pegar essa coluna aqui, ó. Crômio para molibdênio, ó, né? Ocorre um aumento do raio atômico. Agora do molibdênio para o tungstênio, olha só, né? Veja que quando a gente desce, né, a coluna, tá? Quando a gente viu lá para os elementos representativos, ocorre, né, ó, o aumento do raio atômico, mas ó, do molibdênio para o tungstênio, ó, manteve o raio atômico, ou seja, o tungstênio devia ter um raio maior do que o do molibdênio, mas é como se o átomo tivesse o que? Uma contração, é como ele diminuísse de tamanho. Então a gente pode dizer que nos elementos de transição não ocorre um aumento do raio atômico à medida que descemos na coluna a partir do sexto período, né? Então um outro exemplo que a gente pode ver é aqui, ó, tá? A prata e o ouro, ó. Esses são os elementos que estão ó, do quinto, né, para o sexto. Quando a gente compara, veja aqui, ó, prata e ouro, ó, tem o mesmo raio atômico, ó, cádmio e mercúrio também, ó, 151 os dois, ó, né? Ouro e prata, ambos têm 144. Então, quando a gente vai descendo aqui nos elementos representativos, a coluna, por exemplo, ó, cobre e prata, você observa o aumento do raio atômico. Mas a prata e o ouro, ó, não observam o aumento do raio atômico. Ó, zinco e cádmio, né, do quarto para o quinto período, você observa o aumento do raio atômico, sim, né? Ó. Zinco tem 134, cádmio 151. Agora, do quinto para o sexto período, ó, cádmio e mercúrio também, ambos têm 151. Ou seja, o mercúrio, né, que deveria ter um raio maior, porque você vai descendo a coluna, vai aumentando o número de camadas, né? É como se o átomo contraísse. Então, essa contração aqui, a partir dos elementos do sexto período, a gente chama de contração lantanídica, né? Porque esses átomos, eles vêm ó, depois dos lantanídeos, tá? E aí, para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui nos elementos de transição, eu fiz um sumário, né? Então, a gente pode sumarizar aqui. À medida, né, que se caminha da esquerda para a direita no período, os elementos, né, aí de transição, eles diminuem o raio atômico de modo pouco expressivo, pelo fato dos elétrons estarem sendo adicionados em orbitais pertencentes às camadas mais internas, que são os orbitais dele. Lembra que ali, por exemplo, no quarto período são todos, né, sendo adicionados orbitais 3D, né? No quinto período são todos adicionados orbitais 4D, o que aumenta as repulsões intereletrônicas. Quando esses subníveis são totalmente preenchidos, que são, né, como é o que ocorre ali nos elementos, né, nas duas últimas colunas, tá? A repulsão eletroeletrônica acaba aumentando, acarretando o aumento do raio atômico. Então aqui nessas duas últimas colunas, por exemplo, o cobre, né, a gente sabe que ele é D10 e o zinco também é D10. Então aqui os níveis 3D estão completamente preenchidos. Então ocorre o aumento das repulsões intereletrônicas e o átomo acaba aumentando de tamanho, tá? Você vai ter um aumento da blindagem eletrônica aí, porque os elétrons estão sendo adicionados entre os elétrons de valência e o núcleo, tá? Diferente do que ocorre aqui nos elementos representativos. E agora, quando descemos em uma coluna, ocorre o aumento do raio atômico, né? Quando a gente compara aí o quarto e o quinto período. Porém, quando comparamos os elementos do quinto e sexto períodos, né, os raios atômicos, que deveriam aumentar, na verdade permanecem os mesmos, como se os elementos do sexto período contraíssem, né, que foi o que eu havia falado. Essa contração é chamada de contração lantanídica, pois os elementos desse período apresentam elétrons, né, que ocupam os orbitais F. E a gente, né, isso não foi falado, mas a gente vai falar agora o quê? Que esses orbitais eles apresentam uma baixíssima blindagem eletrônica,
o que faz com que os elétrons das camadas mais externas, né, sintam uma grande atração dos prótons do núcleo. E isso vai acarretar o que? Na contração dos átomos. Então, ó, aqui, né, quando a gente vai comparar os raios atômicos dos elementos do sexto período, eles são depois dos lantanídeos. E aqui nos lantanídeos é onde os orbitais F começam a ser preenchidos. Então, esses orbitais F eles têm uma péssima blindagem eletrônica. Então, à medida que você vai descendo na coluna, né, ocorre um aumento, né, bem expressivo do número de prótons no núcleo. Então, como os elétrons aqui do sexto período estão ocupando orbitais F, eles apresentam baixa blindagem eletrônica, o que faz com que os elétrons da camada de valência sintam a atração do núcleo. Então, essa blindagem é tão fraca que o átomo ele contrai. Então, apesar de ter um aumento no número de camadas, né, quando você desce aqui, ó, no período, né, o átomo que ao invés de aumentar, né, o seu raio atômico, ele diminui por causa da pouca blindagem dos orbitais F, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nióbio, tântalo, né? Você tem aí, ó, o mesmo raio atômico, ó, tá? Zircônio e hafnio, ó, diminuiu, né? Em vez de aumentar, ou seja, é bem grande a blindagem, é bem baixa, né, na verdade, a blindagem dos orbitais F, e isso faz com que ocorra uma contração e não um aumento do raio atômico. E essa contração recebe o nome de contração lantanídica porque esses elementos eles são localizados depois do lantanídeos, que é onde começa, né, a ocorrer o preenchimento dos orbitais F, tá? E aqui essa região também chama a atenção, que são os elementos de transição interna aí, que são os lantanídeos, né, que tem um raio atômico aí, ó, quase, né, invariável, ok? Concernente aos íons, podemos dizer que quando um átomo de um determinado elemento perde ou ganha um elétron, ele dá origem a um íon, tá? Denominado de cátion, quando ele perde um elétron, e denominado de ânion, quando ganha um elétron. O raio do cátion sempre será menor que o raio do átomo de origem, enquanto que o do ânion será, né, sempre maior que o raio do átomo de origem. Então, para a gente entender isso, vamos olhar aqui essa ilustração. Então, veja no caso do potássio, né? No estado fundamental, a sua camada de valência tem um elétron. E para formar um cátion, né, monovalente de potássio, né, há a perda de um elétron. Mas, como o número de prótons não foi alterado, temos um número menor de elétrons sofrendo a mesma atração nuclear de antes. Aliado ao fato de que, como um elétron mais externo foi removido, houve aí, né, uma diminuição das repulsões intereletrônicas. E o resultado final é a diminuição do raio atômico. Por isso dizemos que no cátion há uma redução do raio atômico em comparação ao átomo neutro, né? Aqui para o potássio, tá, o átomo neutro é o cinza e o cátion é essa bola rosa. Então veja que há um decréscimo do raio atômico. Para o ânion, né, tomemos como exemplo o iodo, né, da família 7A. No caso, para o ânion, né, um elétron é adicionado na camada de valência. Veja aqui, ó, que o iodo agora tem 8 elétrons na camada mais externa. Mas perceba que o número de prótons no núcleo não foi alterado. E as repulsões intereletrônicas agora aumentaram, né, pois foi adicionado mais um elétron. Com isso, o resultado final que temos é o aumento do raio atômico, né? E aí, né, só para a gente terminar essa parte, com relação às tendências em formar cátions ou ânions, dizemos, né, que os metais possuem a tendência de formar cátions e os não metais possuem a tendência de formar ânions, né? Concernente à periodicidade dos raios iônicos, podemos dizer que os raios iônicos de elementos isoeletrônicos, ou seja, que representam o mesmo número de elétrons, tendem a aumentar à medida que descemos pela coluna. No período, né, do grupo 1A até o 7A, os raios iônicos, de modo geral, tendem a aumentar, sendo, né, o contrário da tendência dos raios atômicos. Entretanto, é importante frisar que para os raios iônicos, né, à medida que caminhamos, né, por um período, muitas descontinuidades são reveladas, né, devido ao fato de os números atômicos permanecerem inalterados. Então, por exemplo,
Se compararmos os extremos, o raio iônico do íon potássio, né, K+, né, com o bromo menos, né, que ganhou um elétron, é perceptível, né, que houve um aumento do raio atômico, né, aqui, ó, 152 e aqui 182, ó, veja que aumentou. Porém, se percorrermos o período, veremos discrepâncias, pois não há variação no número atômico. Veja aqui que para o cálcio 2+ e galho 3+, há uma diminuição do raio atômico, né? Por que isso? Porque há um aumento do número atômico do cálcio para o galho, ou seja, há um aumento da carga nuclear. E do galho 3+ para o selênio -2, o raio aumenta, pois estamos comparando um cátion e um ânion. E o ânion, logicamente, será maior, pois tem mais elétrons do que prótons. A segunda propriedade periódica, né, que vamos comentar é a energia de ionização, né? E o que seria energia de ionização? É a energia necessária para remover um elétron de um átomo no seu estado gasoso, acarretando na formação de um cátion, tá certo? Há também a segunda energia de ionização, que é a energia necessária para remover um segundo elétron. Podemos também definir a terceira energia de ionização, que é a energia necessária para remover um terceiro elétron, e assim por diante, tá? Para um dado átomo, a energia de ionização aumenta com o nível de remoção de elétrons. Aqui no exemplo, né, para o magnésio, a primeira energia de ionização é de 738 kJ/mol. Já a segunda é bem maior, né, apresentando um valor de 1450 kJ/mol, tá? E aí, a gente diz que quanto maior a energia de ionização, maior é a dificuldade de remover os elétrons. Então, no caso, né, das primeira, segunda e terceira energia de ionização, podemos dizer, né, que a terceira energia de ionização é muito maior do que a segunda energia de ionização, que é maior do que a primeira energia de ionização. Com relação ao caráter periódico, tá? A energia de ionização diminui à medida que descemos em um grupo. Isto ocorre pois, à medida que o átomo aumenta, torna-se mais fácil remover o elétron, visto que os elétrons tornam-se mais distantes do núcleo. Além do fato de que há um aumento da blindagem eletrônica. A energia de ionização aumenta à medida que caminhamos por um período da esquerda para a direita, tá? Fato que é justificado pelo aumento da carga nuclear efetiva, que aumenta nesse sentido também, tá ok? Aqui nesse slide temos um gráfico que mostra como a primeira energia de ionização varia de acordo com o número atômico. No caso, o eixo Y indicando a primeira energia de ionização e o eixo X indicando o número atômico. Note que, ao longo do período, essa tendência, né, apresenta algumas irregularidades. Veja que a primeira energia de ionização do boro ela é menor que a do berílio, e o mesmo vale para o oxigênio, né, comparado ao nitrogênio. Estas irregularidades podem ser explicadas analisando os níveis de energia da camada de valência de cada elemento. No boro, o elétron a ser removido está no orbital 2p, enquanto que no berílio, o elétron a ser removido está no orbital 2s. Um elétron em orbital 2s está mais firmemente preso ao núcleo do que um elétron 2p. Lembre-se que o orbital p possui um nó no núcleo, enquanto que o s não. Então, justificando assim a baixa energia de ionização do boro. Tá? O caso do oxigênio e do nitrogênio é um pouco diferente. A primeira energia de ionização é mais baixa do que esperada porque o elétron a ser removido está, né, em um orbital 2p que contém um segundo elétron. Dois elétrons no mesmo orbital, né, emparelhados, ocupando a mesma região do espaço, causam mais instabilidade do que se estivessem em orbitais diferentes.
Então, a repulsão intereletrônica facilita a remoção deste elétron do átomo de oxigênio. No átomo de nitrogênio, né, nós não temos essa repulsão. Os elétrons eles estão desemparelhados e em orbitais separados, o que torna, né, o sistema mais estabilizado. E retirar um elétron daqui requer, né, interromper essa estabilização. A próxima propriedade periódica é a afinidade eletrônica, né? E o que seria a afinidade eletrônica? A afinidade eletrônica de um átomo é a quantidade de energia envolvida quando um elétron é adicionado a um átomo no estado gasoso, né? E ela pode assumir valores negativos e positivos. E quanto mais negativo o valor, maior é a tendência do elemento em receber elétrons, tá? E aqui no caso temos o exemplo do cloro, né? Então, quando o cloro recebe um elétron para virar, né, um ânion, né, cloro menos, a energia liberada é de menos 349 kJ/mol, ou seja, um valor muito grande em módulo, indicando, né, aí uma alta afinidade eletrônica para o elemento cloro, ou seja, uma alta tendência, né, em receber um elétron e formar um ânion. Embora o comportamento através de um período não seja uniforme, as afinidades eletrônicas tornam-se mais negativas, ou seja, mais energia é perdida quando um elétron é adicionado, no sentido do grupo 1A até o 7A, ou seja, da esquerda para a direita, em parte devido ao aumento da carga nuclear, já que os elétrons adicionados serão, né, mais atraídos. Veja que os gases nobres não são considerados, pois já possuem o octeto completo, né? À medida que sobe a coluna, ocorre um aumento da afinidade eletrônica devido à diminuição do raio atômico, porque a camada de valência em que o elétron é adicionado está progressivamente mais próxima do núcleo, e a blindagem, né, da camada interna não compensa mais o aumento da carga nuclear. Aqui nesse slide temos uma tabela onde são fornecidos os valores de afinidade eletrônica dos elementos representativos, tá? E aqui vale algumas observações. Veja que as afinidades eletrônicas dos elementos do grupo 2A têm valores maiores do que os do grupo 1A, com destaque aqui para o berílio e magnésio, que têm valores positivos. Para esses elementos, né, para que eles possam ganhar elétrons, eles terão de absorver uma grande quantidade de energia, né, pois os elétrons vão ser adicionados em uma subcamada P, ou seja, um novo subnível de energia, requerendo assim mais energia. Então, de fato, né, o elétron aqui ele é forçado a se unir ao átomo. As afinidades eletrônicas dos elementos da coluna 5A, né, do nitrogênio, são menos negativas do que as dos elementos que estão precedentes, né? Nesses casos, os elétrons adicionados ocuparão a subcamada P semi-preenchida, tá? Então, lembre-se que esses elementos eles terminam a distribuição eletrônica em P3. Então, como resultado, a repulsão intereletrônica que eles sofrerão, né, caso um novo elétron seja adicionado, vai diminuir a tendência do átomo em ganhar, né, um novo elétron. Para os halogênios, né, que é o grupo 7A, aqui, ó, veja que os valores de afinidade eletrônica são bem negativos. A grande facilidade dos halogênios em ganhar elétrons, ela está relacionada com o fato de que cada elétron adicionado na camada de valência completa o octeto, ou seja, o átomo, nesse caso, ele vai adquirir a configuração de um gás nobre. Então, lembre-se que eles terminam com a distribuição eletrônica S2P5. E aí, ou seja, se for adicionado um elétron, a configuração, né, que eles vão adquirir vai ser S2P6, tá certo? Mas veja que o valor, né, para o fluo de afinidade eletrônica é menos negativo do que o esperado se compararmos com os elementos aí da mesma família. E uma explicação para esse resultado é em virtude do tamanho, né, desses átomos. Tá? O átomo de flúor possui apenas duas camadas e a adição de mais elétrons na camada 2 aumenta a repulsão
intereletrônica, né? Não compensando a atração do núcleo e dessa forma reduzindo a afinidade eletrônica quando se compara aí com o átomo de cloro, né? E por fim, temos a última propriedade periódica que vamos comentar aqui nessa nossa aula. Claro que existem muitas outras, né? Mas para a nossa aula não ficar muito longa, né? Eu elenquei as mais importantes, né? E aí, por último, temos a eletronegatividade, né? O que é a eletronegatividade? É a tendência de um átomo em atrair um par de elétrons em uma ligação química. De modo geral, ela aumenta, né, da esquerda para a direita ao longo do período e de baixo para cima, né, em um grupo. Portanto, né, o flúor é o elemento mais eletronegativo, enquanto o césio é o elemento que apresenta o menor valor, né, pelo menos entre os elementos aí com dados substanciais. E existem algumas exceções, né, para essa tendência geral, né? Uma das mais visíveis é o elemento índio aqui, ó, que possui uma eletronegatividade maior que a do elemento acima na mesma coluna, tá? O galho, que da mesma forma tem uma eletronegatividade superior à do alumínio, logo acima também na mesma coluna, tá? E a situação já é atenuada na coluna vizinha. Veja que os elementos de estrôncio, germânio e silício têm o mesmo valor de eletronegatividade. Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. E, por favor, dê um like no vídeo aí. Até a próxima.